Olá, boa noite. Em viagem à Colômbia, presidente Lula participa de encerramento da reunião técnico-científica da Amazônia e volta a cobrar que países ricos cumpram suas promessas ambientais. O prefeito de São Paulo sanciona com vetos novo plano diretor da cidade. E você vai ver também. Buscas por desaparecidos em desabamento de prédio na região metropolitana do Recife chegam ao fim. 14 pessoas morreram. Chuva em Alagoas deixa uma pessoa morta e mais de 16 mil desabrigadas. No Rio Grande do Sul, ciclone volta a provocar estragos em rodovias. Amanhã, 9 de julho, os paulistas comemoram a Revolução Constitucionalista. Uma reportagem especial te leva a uma viagem no tempo, ao entrar no obelisco Mausoléu aos Heróis de 32. O presidente Lula participou hoje do encerramento da reunião técnico-científica da Amazônia na Colômbia. Em discurso, ele voltou a cobrar que países ricos cumpram com os compromissos em defesa do meio ambiente. Foi a primeira viagem do presidente Lula à Colômbia neste terceiro mandato. O encontro serviu de prévia para a Cúpula da Amazônia, em Belém do Pará, marcada para o mês que vem, que tem como objetivo fazer com que os 8 países amazônicos assumam o protagonismo na busca por soluções compartilhadas. No evento de hoje, o presidente Lula falou sobre a proposta de criar o Observatório Regional da Amazônia. Pretendemos institucionalizar o Observatório Regional da Amazônia, que vai sistematizar e monitorar dados de todos os países para orientar as políticas públicas e torná-las mais eficazes. A sala de situação do observatório produz em tempo real boletins e alertas sobre secas, cheias, chuvas, incêndios e contaminação das águas, que ajuda a salvar vidas. Lula reforçou a promessa do governo de zerar o desmatamento até 2030 e sugeriu que os países amazônicos assumam esse compromisso na Cúpula de Belém. O presidente voltou a cobrar que os países desenvolvidos cumpram com as promessas em prol do meio ambiente. Vamos ter de exigir juntos que os países ricos cumpram seus compromissos, incluindo a promessa feita em Copenhague em 2009 de 100 bilhões de dólares por ano para a ação climática. Afinal, foram eles que emitiram historicamente a maior parte dos gases de efeito estufa. Quem tem as maiores reservas florestais e a maior biodiversidade merece maior representatividade. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, sancionou com vetos o texto da revisão do Plano Diretor Estratégico da cidade. Entre os pontos vetados está o trecho que previa que o valor máximo que uma família pode pagar mensalmente por habitação é o equivalente a 25% de sua renda. Também foi vetada a criação de um banco de dados para fiscalizar a atuação de construtoras em empreendimentos de interesse social. Mas a maior parte do documento não foi alterada. Por exemplo, o trecho que permite a verticalização no entorno do transporte público, uma questão bastante criticada por urbanistas. Julho é o mês de férias escolares, época em que aumenta o número de jovens empinando pipas nas ruas. Uma brincadeira saudável, mas que pode se tornar perigosa quando envolve o uso de cerol. 12 de novembro de 2022. Naquele dia, o Igor, de 28 anos, saiu de moto. O Zac, pai dele, ficou aguardando o filho avisar que havia chegado bem, mas isso não aconteceu. Eu fiquei esperando aqui. Quando eu cheguei, passou uns 10, 15 minutos, ele não me ligou. Aí eu recebi um telefonema da minha filha, né? Aí falando que o Igor morreu, pai. Eu não acreditei. Aonde? Ah, foi aqui no Rodoanel, próximo do shopping. Aí, nessas alturas, eu perdi o meu... Não, eu não sei como é que eu fiquei. Eu sei que eu perdi o sentido, né? E fui lá ver mais algumas pessoas me auxiliando, entendeu? Porque eu estava já passado, né? Enfim, cheguei lá, ele já estava coberto e morreu na hora. O Igor foi mais uma das vítimas fatais em decorrência do uso do cerol, uma mistura de cola e vidro utilizada nas linhas de pipas.
A intenção do produto é cortar as linhas dos outros pipas, mas o cerol a deixa tão cortante que lesões graves e letais são inevitáveis, principalmente no caso dos ciclistas e motociclistas. Por isso, a venda e o uso da linha com cerol são considerados crimes. No estado de São Paulo, por exemplo, o uso, posse, venda e fabricação do cerol é proibido desde novembro de 2019. A pessoa ou estabelecimento que for pego realizando alguma dessas práticas pode ser multado. Então, se um filho menor de 18 anos utilizar o cerol, o pai, o responsável, estará sujeito a esta multa. Além disso, a gente tem que lembrar que a venda de cerol é crime contra as relações de consumo, que configura uma pena de 2 a 5 anos, e a própria utilização do cerol ela pode caracterizar um crime de perigo para a vida ou saúde de outrem, que pode ter uma pena que varia de 3 meses a 1 ano de detenção. Soltar pipa continua sendo uma brincadeira saudável para os pequenos, mas a utilização do cerol não está em negociação. O que a Polícia Militar recomenda para que essa brincadeira sadia não se torne um problema é que as crianças, adolescentes, pais responsáveis não se utilizem de linhas cortantes e procurem espaços com uma certa distância de segurança de alguns locais. Quais são eles? Trânsito e rede elétrica, para evitar causar acidentes. Os bombeiros concluíram as buscas pelas vítimas do desabamento de um prédio na região metropolitana do Recife. Hoje, mais 6 corpos foram encontrados. Ao todo, 14 pessoas morreram. Foram mais de 30 horas de trabalho do Corpo de Bombeiros para retirar as vítimas do desabamento do bloco D7 do Conjunto Beira-Mar, em Paulista, no Grande Recife. As últimas vítimas foram retiradas dos escombros por volta das 2h30 da tarde. Marcela Neves dos Santos, de 42 anos, e seus 2 filhos, o Wallace, de 10 anos, e Maria Flor, de 6, foram encontrados abraçados. A tragédia aconteceu na manhã de ontem. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o prédio desabou. 8 apartamentos ficaram totalmente destruídos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 3 pessoas resgatadas com vida estão internadas. Outras 14, incluindo 5 crianças, morreram. André é sobrinho de uma das vítimas do desabamento. A tia dele, Tereza, de 42 anos, morreu com os 3 filhos. O filho dela pedia muito para ela sair, para alugar uma casa em outro canto, para morar. E quando foi ontem, por as 6 horas da manhã, aconteceu isso. O prédio tipo caixão estava interditado desde 2010 e voltou a ser ocupado de forma irregular em 2012. O edifício estava condenado pela Defesa Civil por risco de desabamento. Desde 2005, a construção de prédios do tipo caixão foi proibida no Grande Recife. Eles utilizam a própria parede para sustentar a estrutura sem o uso de vigas. Um mapeamento do Instituto de Tecnologia de Pernambuco identificou 5.300 prédios construídos desta forma na região. 1.000 foram classificados com risco alto de desabar e 260 com risco muito alto. Muitos voluntários estavam no local para ajudar. Eu tinha que trazer alimento, água, comida para eles todos também, que eles iam passar o dia. Por isso que a hora que eu cheguei aqui estava trágico. Agora os esforços são para resgatar os animais que ainda estão no prédio. Dona Cátia, que era uma moradora daqui, que ela gostava muito dos animais, cuidava muito bem. Até tem 2 cachorros aqui no prédio dela em cima, que ela morava no último. Está lá ainda, 2 cachorros dela. Mas os animais eles estão sendo observados, estão o tempo todo sendo monitorados pela nossa equipe. E o governo de Alagoas decretou estado de emergência em várias cidades por causa das fortes chuvas que atingem a região. Uma pessoa morreu e milhares estão desabrigadas. O governador de Alagoas, Paulo Dantas, do MDB, declarou estado de emergência em 29 municípios por causa das tempestades dos últimos dias. Apenas na primeira semana de julho choveu quase metade do esperado para todo o mês. Nas últimas 24 horas, foram 105 milímetros de água. Com isso, vários rios da região transbordaram, deixando municípios com casa quase submersas. As chuvas também deixaram mais de 16 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas. Um homem morreu ao ser arrastado pela correnteza.
Equipes da Defesa Civil e dos bombeiros trabalham para resgatar vítimas das enchentes. No Rio Grande do Sul, um ciclone extratropical causou temporais em várias regiões do estado. 2 estradas ficaram destruídas devido ao aumento do volume dos rios. A previsão, segundo a Defesa Civil, é que o acumulado de chuva entre domingo e segunda-feira fique entre 80 e 120 milímetros. Também são esperados ventos de até 90 quilômetros por hora nas regiões leste e nordeste do estado. Morreu hoje mais uma das 18 girafas importadas da África do Sul pelo Bioparque do Rio de Janeiro. A importação começou a ser investigada com a morte de 3 animais em uma tentativa de fuga em dezembro de 2021 de um resort em Mangaratiba, na Costa Verde, onde as demais permanecem até hoje. 2 servidores públicos envolvidos na transação, que custou 6 milhões de reais, respondem na justiça por irregularidades na importação. Outros 2 funcionários do Bioparque estão sendo processados por maus tratos. A gente lembra que o Bioparque no Rio de Janeiro afirmou que os animais passam por exames regularmente, que identificou a presença de um parasita em 6 girafas que foram isoladas para tratamento, mas que uma delas não resistiu. Um pesquisador de Minas Gerais descobriu um fóssil de uma preguiça grávida com filhote no útero de 30 mil anos. Mais de 200 ossos do feto estão preservados. As ossadas da preguiça mãe e do filhote estão no Museu de Ciências Naturais da PUC de Minas Gerais. O material começou a ser analisado há 40 anos, mas só agora o pesquisador conseguiu concluir os estudos. Aqui é o osso húmero, que é do braço. Aqui o radia ulna, que é do antebraço. Aqui o fêmur do bichinho. Olha o fêmur da mãe, comparativamente. Os fósseis foram encontrados na década de 1980 em uma gruta na cidade de Campo Formoso, na Bahia. Segundo o pesquisador responsável pela descoberta, esta é a primeira vez que um registro como este é feito no Brasil. O achado da preguiça grávida com o filhote ainda no útero é considerado excepcional pelos estudiosos. Mais de 200 ossos do feto estão preservados, inclusive o crânio com os dentes. A parte da mastigação, do dente, tem saliências, tem irregularidades, não é pleno. Então, é sinal de que ele já mastigava e estariam aptos para se alimentar de folhas, de frutos, porque eram herbívoros. A preguiça encontrada era semelhante a esta, da espécie terrícola, que não existe mais. A mãe media cerca de 2 metros e o feto aproximadamente 25 centímetros. O animal teria vivido no Brasil há 30 mil anos. É tão raro esse acontecimento que é ouro. Enquanto que achados de peças do esqueleto do que está atrás de mim já aconteceu umas 20 ou 30 vezes. O primeiro a descrever essa espécie foi o dinamarquês Peter Lund, considerado o pai da paleontologia no Brasil. Ele encontrou restos de uma preguiça terrícola na Gruta de Maquiné, no interior de Minas, em 1836. O estudo sobre os fósseis da mãe e do feto encontrados na Bahia vai ser publicado numa revista científica internacional. Para mim, o passado é sensacional. E quanto mais e melhor mergulhar nele, mais conheço minhas raízes e o que está em volta de mim. A Ordem dos Advogados de Portugal cancelou o acordo de reciprocidade que mantinha com o Brasil. Com isso, deixa de reconhecer diplomas de universidades brasileiras. Os mais afetados serão cerca de 500 profissionais recém-formados que anualmente pediam para exercer a profissão em Portugal. O acordo de reciprocidade, agora encerrado, estava em vigor desde 2015. Até então, o advogado brasileiro recém-formado que quisesse trabalhar em Portugal só precisava apresentar documentos comprobatórios de que havia cursado direito e passado na OAB. Os advogados brasileiros que já atuam aqui em Portugal poderão continuar exercendo a profissão. Mas agora, sem o acordo de reciprocidade, os novos serão obrigados a estudar em uma das escolas de direito portuguesas. A mudança partiu da Ordem dos Advogados de Portugal, que alega que os brasileiros têm dificuldade de se adaptar ao sistema jurídico do país. A decisão surpreendeu a OAB, que classificou a medida de mentalidade colonial. Esta advogada brasileira, que atua em Lisboa,
diz que a nova determinação afetará a imigração. Eu vejo como um balde de água fria na projeção de carreira, principalmente de jovens que tinham traçado isso como metas, né, profissionais. Vejo, sim, como uma tristeza para aquelas pessoas que tinham como perspectiva morar e trabalhar em Portugal no exercício da profissão. Este outro profissional, que atua na cidade do Porto, alertou que haverá um aumento da xenofobia. Na realidade, essa decisão pegou a todos de surpresa, né? Porque, como advogados, nós temos aí que defender os direitos humanos, combater discriminação, xenofobia e etc. E isso nos pegou de surpresa porque essa atitude acaba por provocar dentro da nossa classe exatamente aquilo que devemos defender. Amanhã é feriado aqui em São Paulo. Em 9 de julho, os paulistas comemoram a Revolução Constitucionalista de 1932. A guerra contra o governo de Getúlio Vargas completa 91 anos. A porta de bronze carrega o peso da história. Por fora, um desenho reto. Por dentro, uma ogiva. O obelisco do Ibirapuera é um monumento com obras de arte e mausoléu, que abriga os restos mortais dos combatentes da Revolução de 1932. Esse é um dos grandes legados culturais e históricos que o Brasil tem. A Revolução de 32, eclodida aqui em São Paulo e também em outros estados, é um desses marcos históricos que fazem o povo relembrar que uma vez unido, irmanado, pode pleitear sim por democracia e conquistar seus direitos. O conflito, liderado por São Paulo e participação do Mato Grosso e do Rio Grande do Sul, durou 3 meses. O objetivo era derrubar o governo de Getúlio Vargas e criar uma nova Constituição com autonomia para os estados. O exército de Vargas organizou ataques ofensivos que acabaram derrotando as tropas. Mais de 700 combatentes morreram. Foi uma guerra com alta participação popular, com alta mortandade também, morreu muita gente. Mas e também esse é um debate dos historiadores até hoje, mostra como a gente conhece pouco essa história, que até hoje não se sabe exatamente o número de mortos. A Revolução completa 91 anos, já o feriado tem 26, foi criado em 1997. O presidente Fernando Henrique Cardoso definiu que a data mais importante para cada estado fosse transformada em feriado civil. E São Paulo escolheu o 9 de julho para relembrar todos os anos de um capítulo histórico para o país. No obelisco, tudo foi milimetricamente calculado para resultar no número 9. Os degraus, as fileiras de mármore nas paredes, os arcos são romanos. O mosaico de origem etrusca foi feito por artistas italianos. Aqui, a história se mantém viva. A exposição Epopeia de 32, Relatos da Memória, reproduz cartas da época, trocadas entre maridos e mulheres, pais e filhos. Eu continuo aqui. Já me sinto cansado. A sujeira também cansa. Aqui não há novidades. Escreveu Silvio para Maria. Sem internet e celular, o serviço postal movimentava até 4.000 cartas por dia. Quem nunca ouviu a expressão fecha a matraca para mandar alguém parar de falar? Pois é, a criação vem da exótica arma de guerra. Só que em 32 ela era usada para assustar o inimigo, pelo familiar som que a matraca imita. Os paulistas perderam a guerra, mas garantiram uma vitória importante para o Brasil. 2 anos depois, em 1934, o governo promulgou a nova Constituição do país. Um marco que nunca será esquecido. Voltamos em 30 segundos. Depois de 1 ano e meio fechada para obras, a Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro, foi reaberta ao público hoje. O palácio, construído na Baía de Guanabara, a pedido de Dom Pedro II, foi palco do último baile do Império, dias antes da proclamação da República. O passeio começa com uma travessia de barco na Baía de Guanabara e promete uma verdadeira viagem aos tempos do Império. De perto, o palácio em estilo neogótico ainda é mais imponente. Eu acho que é um passeio muito importante para todo estudante fazer, né? Porque
Além de a gente ver várias coisas interessantes, a gente pode aprender mais sobre a história do Brasil. A ilha fiscal, que hoje pertence à Marinha, ficou 1 ano e meio fechada. A estrutura que resistiu ao bombardeio na revolta da Armada precisou de reparos. Devido à posição dela, o desgaste natural é muito grande, ou seja, ela sofre com a ação da natureza, né? Nós temos aqui arrebentações, né? Nós temos vento, salinidade, então os perfis metálicos ao longo desse tempo eles foram sendo deteriorados. Cada detalhe retrata as características da arte da época. Os vitrais ornamentados fazem referência a famílias nobres e aos animais mitológicos. É muito diferente você ver sobre isso no livro de história, você ver pessoalmente, conhecer o lugar. A ilha fiscal foi construída no fim do século XIX a pedido de Dom Pedro II para servir de posto alfandegário. Foi aqui neste palacete, conhecido popularmente como Castelinho, que aconteceu o último baile do Império, 6 dias antes da proclamação da República. O evento reproduzido nesta pintura foi em homenagem aos tripulantes de um navio de guerra chileno, mas ficou marcado mesmo como um dos últimos atos do Império. Na realidade, o gasto que ocorreu aqui durante o baile também acelerou o processo da República, porque o gasto foi com dinheiro público, né? Ele tentou mostrar para a sociedade que o Império estava forte e o efeito foi o contrário. Objetos que foram esquecidos durante o evento fazem parte de uma exposição. Eu não sou daqui, sou de Aracaju, então foi bastante proveitoso essa aula de cultura de turismo, né? O passeio à Ilha Fiscal também permite que o visitante admire uma bela vista do Rio de Janeiro de um ângulo diferente. No Autódromo de Interlagos, em São Paulo, aconteceu a primeira corrida da terceira etapa da Copa HB20. Os abraços recebidos por Bruno Testa na chegada aos boxes eram a certeza da grande corrida. E também da primeira vitória nesta temporada da Copa HB20 na categoria Pro. A festa na elite foi dele, Luciano Viscardi. Na Super, Marcelo Zebra teve um problema no fim da prova. Aí o Enzo Falquete, líder do campeonato, venceu mais uma. Amanhã, às 5 da tarde, a Rede TV mostra todas as emoções da segunda corrida em Interlagos da Copa HB20. Então tá aí, 5 da tarde. Pessoal, uma ótima noite para vocês. Bom domingo. Nos encontramos de novo na segunda-feira. Tchau. Bom domingo para você. Excelente semana. Até mais.